Por volta do ano de 1200, Nossa Senhora apareceu a São Domingos e lhe disse: reze o meu saltério e ensine-o às pessoas. Esta oração nunca falhará. Domingos difundiu a devoção ao saltério de Maria e esta devoção foi incorporada de forma divina à vocação pessoal de São Domingos. Nasceu aí o Terço dos Homens, que consiste em um grupo de homens locais que se dedicam a rezar um grupo de mistérios do Rosário semanalmente em suas paróquias ou centros comunitários. O movimento cresceu com a ajuda dos sacerdotes do movimento apostólico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Nós tivemos uma passagem pelo estado de Minas Gerais. A primeira coisa que a gente chegou em Minas Gerais foi procurar uma igreja, foi procurar uma comunidade para fazer parte dela. E lá naquela paróquia, do bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte, tinha o movimento lá do Terço dos Homens. Eu tive a oportunidade de participar de alguns encontros e tivemos a oportunidade de voltar para o estado do Paraná, para Curitiba, morar no nosso grande, amado sítio cercado. E a minha esposa, num belo dia, quando a gente voltou, começou a caminhar novamente com a nossa comunidade, ela falou: puxa vida, por que você não dá uma palavrinha aí com o pessoal, com algum ministro, o seu Luiz, por exemplo, que a gente já teve uma certa amizade com o seu Luiz. Por que você não fala com o seu Luiz para vocês iniciarem o Terço dos Homens aqui? Falamos com o seu Luiz e ele, no mesmo momento, ele já, parece que eu vi nos olhos dele, falou: nossa, isso que estava faltando, uma grande ideia. Estou ali na comunidade, veio o Paulo, nosso amigo, veio lá de Minas Gerais, de mudança com a família, e numa reunião da liturgia ele veio com essa ideia. Quando ele falou, eu senti assim um arrepio, digo: opa, podemos fazer? Eu falei: com certeza. Pô, o senhor já aceitou a ideia? Eu falei: cara, não sei porquê, mas eu acho que você falou em unção, porque eu senti isso. Então eu falei para eles ali, digo: bom, primeiro vamos conversar com o pároco. Aí as senhoras que estavam na reunião, né? Como assim? Para rezar, precisa pedir para o pároco? Eu falei: não é questão de pedir, é oficializar, né? Porque a gente vai ocupar os espaços nas igrejas. Daí, como assim ocupar os espaços? Eu falei: não sei, a hora que o Paulo falou para mim, veio a ideia não de um terço aqui na São José. E daí eu conversei com o Frei Edmilson, né? No começo até ele sugeriu que fizesse só na São José. Daí a gente pensou no dia, para começar, como estava chegando a festa dos trabalhadores, dia 1º, vamos começar na São José, dia 1º, e foi o que a gente fez. E o horário também foi definido, né? O horário assim, veio assim Aí a gente pensou às 3 horas da tarde, 15 horas, porque é o horário da misericórdia, né? Que faz o terço da misericórdia em vários lugares. E a gente conversou com as outras comunidades, o pessoal que a gente conhecia, e a gente começou na comunidade São José, dia 1º de maio de 2014. Juntou uns 20 e poucos homens ali. Aí a gente fez uma sequência.
nosso objetivo era, sim, trazer todas as comunidades. Inclusive, teve situações onde a gente foi rezar junto com outras paróquias. E hoje tem um número, não consigo dizer exatamente qual o número de homens dentro da capital, né, da Arquidiocese de Curitiba, mas é um número muito expressivo, dezenas de milhares de homens rezando aos sábados às 15 horas. Sim, não tenha dúvida. O Terço dos Homens ele veio caminhando há muito tempo no Brasil, não tem exatamente aonde que iniciou, se não me engano no interior do Brasil, né? Isso foi realmente para resgatar alguns homens, justamente porque a gente observou no contexto comunidade, no contexto família, que o papel da oração, o papel de buscar a oração é da mãe, é das mulheres dentro da igreja. Então, assim, sim, a gente foi no ponto fraco, trazer os homens também para a oração. Mas houve sim apoio das comunidades para esse evento acontecer. Tivemos a oportunidade, na época, de ter a presença do arcebispo de Curitiba também rezando conosco. Tivemos oportunidade de nossos freis da nossa paróquia estar rezando conosco. Na verdade, esse é um movimento leigo, né? O problema maior desses movimentos de oração e tal é que, com o tempo, eles acabam pegando uma expressão muito grande. Por exemplo, tinha os congregados marianos, que a gente sabe que houve, e depois houve um corte, né? Eu não diria necessário, mas resgate de autoridade. Então, essas orações populares dependem de pastores, né? Tem pastores, tem padres que apoiam e até fazem questão quando não tem, eles incentivam, e outros até convidam, façam, e tem alguns que não, que nem você falou, se acontecer, aconteceu, né? A gente não vai proibir, mas não faz diferença. Aqui na paróquia Profeta Elias, inclusive muitos homens que chegam hoje no terço, eles pensam assim, ué, mas cadê? Eles acham que tem que oficialmente ter o apoio ou a presença do sacerdote. Na verdade, não. Na minha concepção, não. Sabe? São muito bem-vindos, até porque a gente reza por eles, pelas vocações sacerdotais. Como você falou, são pessoas, né? Cada um com o seu pensamento, cada um com o seu estilo de vida, né? Cada um com a sua dificuldade dentro da sua residência, dentro da sua casa, dentro da sua família. Houve sim uma passagem, mas assim foi tão sem valor em relação ao objetivo maior que a gente tinha, que esses homens que caminhavam e que caminham até hoje, assim, pela força da oração, aquilo foi tão insignificante, foi tão banal, vamos dizer assim, que se resolveu muito rápido. Creio que não durou muito tempo, não sei, mas esses homens eles não deram essa sequência, justamente porque todos, quando entraram no terço, o objetivo era aquele: pedir para Nossa Senhora que assim alivie os corações dos homens, alivie os corações das famílias. Não, na verdade é assim, os homens, quando a gente recebe novos integrantes, né? Eles gostam da novidade, eles acham diferente mesmo, o terço meditado, porque um homem faz a parte meditada e o outro puxa as Ave Maria. Mas daí quando a gente foi para Aparecida do Norte, o Padre Antônio Maria veio com o hino do terço dos homens lá, a gente, opa, o hino do terço. Outra coisa também que ficou para nós, que quando o Frei Chico convidou nós para ir rezar também lá no mosteiro, ele entregou a oração de Santo Antônio Galvão, que ele próprio fez, né? O negócio nosso ali é quando o pessoal chega assim, alguém que acha que nós tínhamos que ter mais visibilidade. Outra é que teve gente que tentou, de uma forma ou de outra, levar esse lado político para o terço. A gente não deixa, até porque o nosso terço ali não tem a política em si. Ali nós estamos rezando por tudo, inclusive pela política. Mas nós não temos uma bandeira específica, a gente não é de direita, de esquerda, de centro, essa parte aí. Teve uma época ali que teve integrantes ali que tentaram forçar a barra, né? Eu digo forçar a barra é dizer assim, o terço tem que rezar para esse lado aqui, não. Então teve gente que começou com nós, daí quando viu que o movimento dele não tentava
como se diz, não tinha como politizar esse movimento, caiu fora, né? O que eu vejo no terço dos homens, e eu acho que até por isso que tem esse nome, terço dos homens, porque as mulheres são muito mais orantes. Sempre as mulheres foram sempre a maioria em todas as comunidades, isso aí é fato. Homens, nós não somos muitos na igreja e muito menos na oração. Mas a gente vai continuar, né? Quem gosta de oração e sabe o significado dela e a força dela, continua, né? Esses homens do terço, então, falando sobre pandemia, a gente parou a pedido do pároco, né? Por questão de saúde até. Fiquemos, como todo brasileiro, restrito aí, a gente não se ajuntou, mas nenhum morreu de Covid. Aí você diz assim, mas como assim? E olha, a faixa etária do pessoal do terço não é pouca não. Então aí já tem uma unção mariana aí. Maria cuidou direitinho desses meninos crescidos dela. Então a gente sabe disso, né? Fora outros testemunhos que a gente tem em relação ao terço dos homens. Meu nome é Irineu Leme de Oliveira, eu sou da comunidade Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. 60 anos de cigarro, 45 anos de pinga, surgiu a igrejinha Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Era uma capelinha bem pequenininha. Então daí meu filho fez um barracãozinho maior, e daí foi onde fazia celebração lá nesse barracãozinho. E daí eu peguei muita fé Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e até hoje. E daí eu falei, hoje vou clamar a Deus e Nossa Senhora que me tirar essa vida que eu não aguento mais. Eu falei, vou na missa, eu pensei que a missa era 10 horas, tinha sido 9 horas, e eu cheguei lá e estava tudo fechado. Mas eu joelhei na porta da igreja lá, mas chorei, o que tinha de choro dentro de mim, no meu coração, eu derramei tudo na porta da igreja. Daquela hora sumiu a vontade de fumar, de álcool, até hoje eu não posso sentir cheiro de fumaça, nem de cigarro, nem de álcool, posso sentir. Não, foi isso aí, foi uma graça tão forte que até hoje eu não me canso de contar para todo mundo, que é uma graça muita alegria minha. E para minha família, tudo que rezou para mim, nossa vida. Para mim, participar do Terço dos Homens, para mim eu acho muito bom, para mim é uma benção. Estar sempre com esses meus amigos aqui do Bairro Novo rezando, todos sábados às 15 horas. Eu comecei a rezar, que nem o Luiz estava falando aí para você. No primeiro dia, foi em 2014, nós começamos na comunidade de São José Operário. E até hoje nós continuamos, graças a Deus. Ficamos uns dias sem vir, né? Por causa da pandemia, mas depois nós retornamos. E para mim é um orgulho estar sempre junto com meus amigos, né? É uma experiência maravilhosa, sabe? Principalmente no mundo que nós estamos atravessando aí, a gente tem assistido muitas missas nas televisões aí por aí afora e sempre dizem assim, a igreja é cheia de mulheres, mas os homens também estão aí dando o seu recado. E o Terço dos Homens do Bairro Novo, do modo geral, está de parabéns, mas a gente que busca a Deus não tem lugar. Lá na paróquia São José das Famílias, onde eu participo, e aqui também o profeta Elias, com mais nossos amigos aqui. Então isso é uma dádiva, é uma glória, é um prazer muito grande. É preciso sempre perseverar na palavra de Deus. E por que não dizer hoje aqui na comunidade Santa Rita de Cássia, que para nós é uma bênção. Glória damos a esses momentos. Amém? Eu comecei já em 2014, né, já tinha começado. Para mim foi bom, porque isso me ajudou muito, né? Eu aprendi a rezar um pouquinho mais. Principalmente o terço, eu rezo o terço todos os dias. Na verdade, eu rezo o rosário todos os dias. E muita coisa pelo Terço dos Homens eu recebi graça. Na minha cirurgia que eu fiz de hérnia, né? Que foi uma recuperação muito boa. Quando eu peguei a dengue, outros que ficaram doentes, a gente rezou por eles. A última vez que eu peguei a Covid, né, quase que eu passei para o outro lado, né? Então o que me sustentou foi a oração do terço. E essa oração para mim, ela não pode faltar. Quando a gente reza, nós todos juntos, dá a impressão que algo diferente acontece naquele momento. Vários deles já disseram isso, né? Eles rezam um terço lá junto no dia, né, no sábado. Eles falam assim, e a gente sai daqui tão tranquilo, né? Porque aí você vê o companheiro ali rezando para ele
ele e para os outros que estão ali junto. E por aqueles que não estão frequentando, às vezes por um motivo ou outro. Então esse é um sentimento bom, né? Meu nome é João Batista, é uma satisfação muito grande estar aqui. E a minha trajetória vem, Edson, desde quando eu morava em Rondônia, né? E onde eu acabei ficando doente lá na coluna. Aí eu tive que vir para Curitiba para passar por cirurgia. E meu cunhado, na época, ainda participava muito do Terço dos Homens. E ele falou, ó, todo sábado eu tô rezando o Terço dos Homens, na hora que você melhorar, eu quero que você vá também. E através dele, depois, quando eu fui melhorando, eu fui indo aos poucos no Terço dos Homens. Participei praticamente por um ano. E daí surgiu a viagem para Aparecida do Norte no encontro do Terço dos Homens, né? Que foi em 2016. Na minha caminhada até lá, nos pés de Nossa Senhora Aparecida, foi quando eu fiz o pedido que se ela melhorasse, me tirasse eu da cadeira de roda, melhorasse a minha coluna, eu iria caminhando uns 600 quilômetros. Resumindo, quando eu saí da Basílica, tem uma missa, voltei para o hotel, eu caí na real assim, falei, gente, o que eu fiz? Do estado que eu tô, na minha situação, eu não consigo vir. Jamais eu vou conseguir. E amigos também da própria igreja que falaram que você tá louco fazer um negócio desse. É no estado que você tá, você não vai aguentar. Eu falei assim, apegando com Nossa Senhora, eu aguento. Se Deus não me abandonar, eu aguento. E eu fui amadurecendo ideia, fui me apegando em oração, participando todos os sábados, né? No Terço dos Homens, que já fazia um ano, né? Que a gente estava. E sempre Deus mostrando para mim que eu estava no caminho certo. E isso eu não me arrependo nunca, Edson, do pedido que eu fiz, que eu sei que pecador eu sou, será que eu vou ser agraciado? Já tinha sido, né? Porque Deus me tirou de uma cadeira de roda e eu estava em pé. Só que eu estava com medo de não conseguir. Mas eu, aos pouquinhos, eu ia me sentindo cada vez mais leve. 6 meses depois, o corpo eu já não estava sentindo praticamente nada. E aí me preparei, né, para essa minha peregrinação em 2017. E aí, quando foi no dia 22 de setembro de 2017, a gente começou a peregrinação dos 600 quilômetros. Com a graça alcançada, já indo, em função do ter ficado na cadeira de roda e ficado com as pernas travadas, andando de muleta. E não só a mim, mas teve várias pessoas que receberam muita graça através do Terço dos Homens. Edson, eu agradeço muito a Deus pelo meu pai, minha mãe, meus avós. E por último, agora agradecer meu cunhado, né, eu chamo ele Padre Negão, o Osvandir, o Luiz, o seu Mário, o restante dos outros meninos, que às vezes me fugiu o nome de todos eles ali, que tem o Robertinho também, que andei encontrando com ele. E eu queria dizer para quem ouvir essa mensagem, não desista de Deus, que Ele é maravilhoso. Não desista de pedir para Nossa Senhora. A gente, com respeito às outras religiões, a maioria delas não acredita em Nossa Senhora. E para a gente chegar a Jesus, nós temos que passar por Nossa Senhora. Então é a minha mensagem e eu agradeço a Deus por todas as vezes quando as pessoas falam assim, João, reza por mim. Eu tenho uma pessoa daqui, que até eu citar o nome dela, que ela me pediu na minha caminhada, João, reza por mim, porque eu não estou aguentando. Na época ela ainda estava em pé. Hoje ela está brigando com o câncer, que é a dona Cida, que participava do grupo de canto da Nossa Senhora Aparecida, né? Então peça a Deus por ela e por toda a nossa comunidade, porque eu sei que tem muita gente, bastante gente ali precisando de oração. E nesse momento ela é uma delas, é uma dessas pessoas que está precisando de muita oração e é uma pessoa de muita fé também. E tenho plena certeza que Deus vai estar iluminando a ela ali. Então Dona Maria da Glória me entregou, mandou, quando um dia eu aprontei para ela, né? Ela pegou e falou assim, abra tua mão. Eu abri minha mão, ela botou um terço na minha mão. Feche, olha aqui, ó. Você já está bastante crescido para apanhar da tua mãe. Você faça por onde você nunca mais precisar de uma reprimenda da tua mãe. E você é alguém que tem que estar rezando sempre. Beleza, guardei aquele terço. Não era muito orante, não. Mas depois, na caminhada de igreja, eu comecei a ver que sem oração você não consegue fazer muita coisa, não. Essa ideia do Terço dos Homens veio assim, que nem eu falei para você, eu vi os sinais, né? Onde eu ia, sinais. Maria vai sinalizando pra gente. Meu falecido pai morreu comigo. Eu nunca tinha rezado um terço com ele. E eu via que ele não era muita oração também. Ele tinha as orações dele, quietinho lá, mas terço. Eu falei, os homens não são muito do terço. Então essa surpresa no Brasil de juntar tantos homens rezando o terço agora, né? E daí, quando ele foi atravessar o rio dele, ele estava já naquela hora ali, uma respiração bem ofegante, né? Pulmão cheio de água. Que meu pai morreu em casa.
não quis ficar no hospital, né? E aí eu me lembro que eu cheguei perto dele assim, ele estava olhando para um ponto fixo, e eu me lembro que eu tentei colocar o terço na mão dele, ele abria. Eu respeitei, mas naquela hora assim, eu olhei para ele, ele olhou para mim. E daí eu fui lá, peguei, falei, pai, quer rezar comigo esse terço? Ele estava com a mão assim, eu botei o terço, ele fechou a mão em cima do terço, e eu comecei a rezar com ele. Quando estava na Salve Rainha, a respiração dele já estava bem aceitando, como se diz, quase que aceitando o destino. E daí eu falei, pai, um rio na tua frente aí, atravessa teu rio, um dia a gente se encontra pro lado de lá, mas você tem que ir. E ele foi. Então eu sempre tenho essa unção comigo do terço. E nas minhas viagens também, teve experiência que alguém mostrou terço para mim, no meu caminho. Nunca vou deixar de rezar o terço, nunca. Pena que a gente vê assim, que a gente não tem muitas pessoas de oração, não. Mas os que estão aí, estão rezando pelo Brasil, pelas famílias, e o terço dos homens, hoje nós estamos em torno de uns 40 homens, né? Parece pouco para uma comunidade, uma paróquia de 12 comunidades. Mas pode ter certeza, cada comunidade dessas tem um ou outro que nos recebe, que reza conosco. E reza pela comunidade dele, pela família dele, pelas pessoas que não estão ali. Então, o terço, para mim, não diria uma arma, eu não gosto da palavra arma, né? Mas ela é uma força muito grande na minha caminhada. E eu vou ficar com ele, né? Rezando sempre e convidando outros homens. Eu não me canso de convidar. Quando vai começar outra jornada, eu estou sempre anunciando na minha comunidade, vai começar a 27ª jornada. Nunca deixei de fazer isso. E eu sei que é forte falar isso, mas tem muitos amigos da gente que começaram conosco e de repente nunca mais, não sei, o terço é enfadonho, ou ele cansa, mas tem algo por trás disso aí, sabe? Eu sei da graça, então a graça acompanha. Tudo que se imaginar na igreja hoje começou por causa de um terço. Eu não vejo outra saída para o mundo se o mundo não descobrir a mística mariana do terço. É isso, resgate das famílias.